Paz do Senhor Jesus. Eu inicio esse vídeo hoje com duas frases, na verdade, do grande pedagogo, educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, que diz assim: não há vida sem correção, sem retificação. E que mudar é difícil, mas é possível. E hoje eu trago para vocês o tema como educar os filhos de acordo com a palavra do Senhor. Eu citei Paulo Freire para embasar o que eu vou falar, mas com certeza a gente vai ver na palavra do Senhor que nós que somos cristãos vivemos de acordo com a palavra. Amém? Eu inicio falando da importância de se instruir a criança, de educar, de castigar, de corrigir, na verdade, aquilo que ele, ela, os filhos têm feito de errado. E eu inicio com Provérbios 22, o versículo 6 e o 15, que diz assim: instrui a criança o caminho que deve seguir, e até quando envelhecer não se desviará dele. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara afugentará dele. Esses são os básicos, né, os dois versículos básicos assim para a gente meditar. É um provérbio, na verdade, muito falado, muito comentado. Instrui o menino o caminho que deve seguir, e quando crescer ele não vai se desviar dele. É importantíssimo instruir a criança para que ela não se desvie no meio do caminho. E talvez alguém diga assim: ah, mas meu filho foi criado no Evangelho, eu ensinei o caminho que ele devia seguir e em algum momento da vida ele não quis mais viver a vida segundo o coração de Deus. Mas eu lhe digo com toda certeza, quando a gente ensina nossos filhos no caminho que ele deve seguir, nem que demore, mesmo que demore um pouco, ou que ele não consiga perceber naquele momento, mas ele não consegue ficar muito tempo longe de Deus, longe da palavra, porque ele foi ensinado assim, a palavra está no coração dele. Amém? Outra coisa que fala, que o que eu vou citar hoje está baseado em Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão, que foi o homem considerado mais sábio da Bíblia. Em determinado momento ele pediu a Deus, Deus perguntou o que ele gostaria de ganhar, o que ele queria de Deus, e ele disse a Deus que queria sabedoria. Deus se agradou desse pedido e deu a ele não só sabedoria, mas deu outros presentes. E ele foi e até hoje é considerado esse homem sábio. Aprendemos muito pela palavra, que é o que deve nos ensinar, é o caminho que devemos seguir e para ensinar aos nossos filhos. Então vamos lá, Provérbios 13, 24, vamos ver o que diz. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Bem claro, Provérbios está dizendo o seguinte: quem ama seu filho castiga num tempo oportuno, num tempo certo. A seu tempo, quando ele diz a seu tempo, é naquele momento que a criança precisa de uma correção. Se você ama, você vai corrigir aquilo que ele está fazendo de errado, é claro. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Perfeito. Ele está dizendo o seguinte: não retires a disciplina da criança, ou seja, não deixe de educar, de disciplinar. Se você der, por acaso, umas palmadas, se for necessário, nem por isso a criança vai morrer. E é o que acontece, né? Em outras gerações, os pais batiam nos filhos. Eu não estou falando de espancar, tá? Espancar, violência doméstica, eu não concordo. Mas eu estou falando uma palmada, aqueles beliscões que os avós davam, né, que educavam bastante, né? Mas a palavra está dizendo que se você não retira a disciplina da criança, se você põe a disciplina, e se for necessário usar a vara da justiça, que eu estou falando a palmada, nem por isso a criança vai morrer. Vai entender que não pode fazer aquilo. E talvez você diga assim: não, mas eu converso, eu boto de castigo. Sim, a gente está falando de um dos recursos e pode até ser o último. Se você conversa com a criança continua fazendo as mesmas coisas, não muda de atitude, então devemos ser um pouco mais radicais. Então a gente pode usar a vara da justiça, a criança não vai morrer. Também não precisa espancar nem bater no rosto, por favor. É só dizer que você precisa educar, precisa disciplinar. O 14 diz assim, tu a fustigarás com a vara e o livrarás a sua alma do inferno.
como é sério isso. Quando a gente educa, disciplina, instrui a criança, estamos livrando a alma dele do inferno. Porque a criança entregue ao seu próprio desejo faz o que quer, envergonha os pais. E a gente vai ver isso em outros provérbios, eu vou continuar lendo para que você compartilhe comigo. Provérbios 13:1 diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Quantas crianças, adolescentes, filhos que não ouvem mais a repreensão do pai, não querem saber, fazem do jeito que querem e envergonham os pais na rua. É horrível. Ensinamos as crianças, educamos as crianças, mas aquele que não é instruído, que não é educado, certamente vai fazer vergonha aos pais. Provérbios 29:15 diz assim também: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. É verdade. O rapaz que é entregue a si mesmo, já deixei de mão. Quantos pais, quantas mães têm dito assim: já deixei de mão, não vou fazer mais nada, é com ele a sorte, é com ela a sorte. E aí você termina entregando seus filhos nas mãos de Satanás. Porque quando você não instrui, não coloca regras, não castiga, não usa a vara da correção, alguém vai acolher, alguém vai mostrar que é desse jeito e vai ficando, seus filhos vão ficando mais rebeldes e depois não tem como controlar. Fica muito difícil. Muito difícil. Então devemos levar em consideração a palavra do Senhor em primeiro lugar. Então, como educar meus filhos? A irmã está falando aí de provérbios, que Salomão era muito sábio, estava instruindo o povo e devemos praticar aquilo que Salomão estava falando, perfeito. Falou de Paulo Freire, mas como é que eu vou aplicar isso na minha vida com o meu filho? E aí eu digo a você o seguinte: primeiro ponto para que você eduque seus filhos é ensinar o caminho certo, ensinar a palavra do Senhor, instruir o menino o caminho que deve seguir, o caminho do Senhor, a doutrina, a palavra, o ensinamento. Tudo que Jesus nos ensinou devemos passar para nossos filhos, certo? Número 1, instruir a criança. Número 2, a correção. A correção é importantíssima, porque quando você não corrige a criança, ela continua fazendo as mesmas coisas e depois termina envergonhando a você, ao pai. Fica muito difícil. Então, vamos instruir, vamos castigar. E terceiro, que eu acho que é um ponto muito importante, que quando a gente fala em instruir, em educar, em castigar e usar a vara da justiça, a gente tem que lembrar que são crianças ou adolescentes, mas são pessoas que precisam ser amadas e protegidas também. Então, quando a gente castiga, quando a gente dá essa repreensão, deve ser com amor. Eu não digo com amor assim, tem gente que fala: meu filho, não faça isso não, isso filho, não estou falando dessa forma. Você tem que ser firme no que você está falando, dizer: olha, a palavra de Deus ensina dessa forma, você tem que andar desse jeito, você tem que obedecer a mim e a seu pai, porque é mandamento de Deus com promessa para a sua vida. Você tem que ser firme, mas você também tem que dar amor. Tem pai e mãe hoje que não tem tempo mais para os seus filhos. E talvez você diga: mas eu não tenho tempo. Não é que eu não queira participar da vida do meu filho. Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, eu faço faculdade, eu estou fazendo pós. Não tenho tempo. Então dedique só um pouquinho do seu tempo a cada dia para seu filho. Se você só pode dar 10 minutos do seu dia, que seja 10 minutos bem vivenciados. Fica com ele, conversa, brinca, mesmo cansada, como muitas mães, né, precisam trabalhar, claro. E aí chegam tão cansadas, mas tire um tempinho para seu filho, porque ninguém coloque isso na sua cabeça. Ninguém vai substituir o pai e a mãe. Não é a avó, não são os avós que vão substituir, não. Pelo contrário, e eu até faço uma crítica construtiva, mas é uma crítica que muitos avós estragam os filhos completamente. Fazem o gosto, deixam a criança entregue a si mesma e depois não conseguem controlar essa criança. E aí fica muito difícil para os pais tentarem consertar aquilo que foi feito. Outra coisa, a escola não tem a obrigação de educar os seus filhos. A escola é uma extensão da casa, sim,
A escola deve instruir a criança e ensinar as disciplinas, sim. Mas, gente, educação é em casa. Criar filhos é fácil. A mãe engravida, tem seu filho, dá comida, veste, manda para a escola, ela está criando. Mas educar dá trabalho, mas é preciso educar as crianças. As crianças hoje querem fazer do jeito delas, desobedecem. Eu vou me referir agora a crianças, não só crianças que não conhecem a palavra, mas as crianças também que conhecem a palavra. Passam o culto todo conversando, brigam, dão um beliscão no colega do lado. Cadê a educação? Então, a igreja e a escola não substitui o papel do pai e da mãe. Eu, como professora, posso dizer isso. Os pais jogam para a escola e esperam que a escola faça o papel que é deles, de educar. Eles têm 20 horas com a criança, nós temos 4 horas. O que nós construímos em sala de aula em 4 horas, os pais desconstroem isso em 20 horas. Então é muito difícil. A obrigação de educar é dos pais. E tenha essa consciência de que o Senhor lhe deu esse privilégio de ter filhos para cuidar, para amar, para instruir o caminho, mas você só não vai ter dor de cabeça, só não vai ser envergonhado, envergonhada se instruir a criança, se educar, se castigar, tudo com amor, mas tem que fazer. Seja firme quando precisar ser e não abra mão da educação do seu filho. Eu termino dizendo 2 versículos e uma frase. Primeiro lá em Lucas 2,52, quando diz que Jesus ele foi uma criança e como criança ele foi crescendo, e a Bíblia diz que ele estava crescendo em estatura, em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então que os nossos filhos possam, assim como Jesus, crescer em graça e em sabedoria e não só em estatura. Amém? Outra promessa do Senhor, Isaías 54:13 diz assim: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos serão abundantes. Quando se instrui a criança, quando ela está no caminho do Senhor, esses filhos crescem e têm paz abundante. Vê que coisa maravilhosa, paz abundante. Então que possamos ter essa consciência de educar os filhos. E Samitiba, faleceu em 2015, mas grande médico, psiquiatra, professor e escritor, escreveu 40 livros e um deles tem o título Quem Ama, Educa. E é verdade, quem ama seus filhos, educa. Então, eduque seus filhos. Eduquem, eduquem. Eles precisam aprender a respeitar as pessoas, independente de cor, raça, religião, de sexualidade, independente de qualquer coisa. Respeitar as pessoas. As palavrinhas mágicas que se aprende com a tia na escola, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, desculpa. Coisas que infelizmente hoje muitos pais não têm ensinado, não têm, sabe, colocado em prática aquilo que aprenderam. Vamos pensar um pouco sobre isso. Quem ama, educa. Então ame, mas eduque. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que seus filhos possam ter uma paz abundante. Não retire a disciplina da criança, não retire a vara da justiça. Faça o que for necessário. Não desista dos seus filhos, mas não deixem de educar, porque Satanás só quer uma brecha. E nossos filhos não ficarão entregues ao inimigo. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, sua família. Não esqueça, esse canal é um canal de bênção na sua vida. E se por acaso você conhece alguma mãe, algum pai que precisa assistir esse vídeo, compartilha, deixa o seu comentário. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus e seus filhos também. Fiquem na paz.